Salmo 125. Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Salmo 125, vai ficar aqui na ministração. Esse salmo tem um título aqui: A Segurança daquele que confia em Deus. Confia no Senhor. Nós cantamos, né? Louvamos a Deus, cantamos que Deus é bom, devemos confiar nele, mas temos que colocar isso todos os dias da nossa vida em prática. Aquilo que nós cantamos, aquilo que nós louvamos, eu tenho certeza que nós fazemos isso, porque cantamos com fervor, cantamos com alegria. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele a adoração. Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor Deus está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá, diga aí, não permanecerá, Aleluia. sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. De novo, faze o bem, ó Senhor, aos bons e aos retos de coração. Amém? Esse salmo é muito conhecido e muito maravilhoso. Amém? Porque ele fala da confiança. Confiar é ter fé. São as mesmas coisas juntas. Fé e confiança. Então ele diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Note que o salmista fala: não se abala. Amém? Deus, ele comparou nós como aqueles que confiam nele como um monte de Sião, ou seja, como uma rocha. Esse monte era uma rocha, porque não se abalava, é como esse pilar aqui. Se você tentar mover, você não vai conseguir. E ele também não vai se abalar. Assim é você, assim sou eu, assim sou eu, que confiamos no Senhor. Os que confiam no Senhor, os que confiam em Deus, são como o monte de Sião, que não se abala. E ele diz mais: mas permanece. Não é uma coisa circunstancial, uma fé circunstancial de circunstância, mas ele fala que ele permanece, não se abala, mas permanece. Está ali, ó. Permanece. Pode vir as lutas, pode vir os problemas, pode vir a dificuldade, que nós estamos sujeitos a isso. Estamos sujeitos a isso. Não somos diferentes de outras pessoas. Somos carne, estamos sujeitos a sofrer, a ter sofrimento, a ter dificuldade. Mas a palavra de Deus está dizendo para nós nessa noite que os que confiam em Deus, que os que confiam no Senhor, não podem se abalar. Eita, Jesus! Deus não dá o direito de se abalarmos, se nós realmente confiamos nele. Passamos a dificuldade, passamos a lutas, passamos por problemas. Eu, alguns meses atrás, passei por essa dificuldade. Estava até congregando ali em Janeiro, na congregação, quando tinha congregação de Vicente de Carvalho. Passamos luta, passamos por problemas. Ninguém sabia, eu não contei para ninguém. Mas depois eu procurava um pão, não tinha mais. Meus filhos pediam para comer, não tinha, até a luz foi cortada. Então eu estava ali confiando. Eu disse para que nós não se abalarmos, estamos sujeitos a isso, amados. E eu estava ali louvando, conversei com o Janeiro até na época. Falei: puxa, nem dízimo, né? Teve um mês que eu não podia.
Mas eu estava ali confiando, ele recebeu bem, graças a Deus. Eu estava confiando no Senhor. E essa fase passou. E hoje eu estou aqui com uma vitória. Hoje quando eu trago o título para você, eu trago com orgulho, rapaz. Eu vim aqui na frente para orar para você, eu trago com orgulho. Porque a igreja precisa. Nós temos aluguel, temos luz, enfim. Precisamos cooperar na casa de Deus. Não só porque é um mandamento de Deus, mas é porque nós temos que fazer isso de coração. Não por obrigação, mas de coração, com alegria. E Deus abençoe aquele que dá com alegria, com alegria. Então nós não podemos se abalar diante dessa circunstância. Não podemos abalar, nós temos que permanecer. Às vezes as dificuldades vêm, as lutas vêm. Às vezes nós somos só fiel quando estamos bem. Quando você abre a geladeira está cheia. Amém? Quando você tem um dinheiro no bolso. É uma confiança circunstancial, de circunstância. E quando vem os problemas, quando vem a luta, quando vem a dificuldade, eu falo, ah, meu Deus, o que está acontecendo? Deus não está me ouvindo mais. Deus não dá atenção mais para mim. Ele não ouve mais a minha oração. E eu começo a fracassar, começo a se abalar. Aí não é a confiança que o salmista, que a palavra de Deus está dizendo. Porque ele está falando nessa noite que os que confiam no Senhor e não se abalam. Permanece até quando? Para sempre. Para sempre. Amém? Então aqueles que confiam no Senhor não se abalam, nem com crises, nem com perseguições, mas enfrentam as adversidades e luta, certo de que Deus é poderoso para nos conceder muito mais, além do que pedimos. Muito mais além. Ah, se você soubesse o Deus que você tem. O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é maravilhoso. Se não fosse esse Deus, eu não estaria aqui, minha esposa não estaria aqui. Às vezes até dentro da igreja a gente passa por luta, porque isso não existe igreja perfeita. Estamos sujeitos a tudo isso. Mas Deus está falando que temos que ser como um monte, como a rocha. Temos que olhar para Deus, o autor e consumador da nossa fé. E se eu estou aqui, é porque eu confio. É porque tem um Deus vivo para cuidar de nós. Deus está falando para você, meu amado. Meu querido irmão, se você está com alguma dificuldade, com algum problema, peça a Deus, não deixe de confiar, não deixe de confiar, que Deus não responde. Deus é vivo, Ele é vivo, Ele está vivo e olhando para você porque Ele é amor, e o amor dele é incondicional. Mesmo que nós não sejamos fiéis, Ele é fiel, e você vai sair daqui com essa bênção dessa noite. Segundo a palavra de Deus, você vai sair curado. Você vai sair com seus problemas solucionados. Porque Deus está aqui e a palavra dele é a verdade. Ele diz na sua palavra que ele levou sobre si as nossas dores. É deste jeito. É a palavra que está dizendo. Ele levou sobre si as nossas dores, a nossa enfermidade, os nossos problemas, a nossa dificuldade, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Você crê, dê glória. Então, nem com crise, nem com perseguições, mas enfrente as adversidades e lutas, certo de que Deus é poderoso para nos conceder muito mais do que pedimos ou pensamos. Aqueles que confiam no Senhor se mantêm firmes e constantes, Glória a Deus. sempre abundantes. Aleluia!
firme, constante e abundante. Amém? Ele não deixa que nós sofremos privações por muito tempo, não. Ele dá nós o alimento. Ele concede quando nós não se abalamos, quando nós confiamos. Então, sempre abundante na obra do Senhor, não dando ouvidos àqueles que se opõem. Amém? Quantos opositores você não tem enfrentado? Quantos amigos que se dizem ser amigos e te criticam? Quantos têm falado para você que você não vai dar certo? Olha aí. Quantos têm dito para você que o seu caso não tem mais jeito? Eita, Jesus. O meu caso tem solução. Aleluia. O seu caso tem solução. É Deus. O caso do meu filho tem solução. Então, aqueles que se opõem e criticam sua crença Eita, Jesus. no Deus do impossível, aqueles que confiam no Senhor, eles lutam por suas famílias incondicionalmente. E não esperem que outro faça isso, porque eles confiança é algo que todo crente diz ter em Jesus. Porém, a confiança às vezes é querida pelos nossos Deus. A Ele é muito mais do que essa confiança que temos, transitória, circunstancial. Repare que o salmista, ao ilustrar a confiança do cristão, ele não usa uma árvore que pode ser movida de um lado para o outro. Às vezes vem o vento e derruba. Entendeu? Mas simplesmente não. Ele usa o quê? A figura de uma rocha, de um monte que não pode ser movido. Não pode ser movido. E que não se abala. E que permanece para sempre. Isso é uma confiança que não é abalada por nada. Amém? Não tem reserva, é por nada. Ou você confia ou não confia. Amém? Às vezes eu peço algo para Deus, mas será? Mas se será? Pode ser, está muito caro para você. Não, confie em Deus. Confia nele. Eu não estou dizendo para você pedir riqueza, palácio, casas. Não. Eu só peço a Deus assim: supre a minha necessidade. Supre a minha necessidade. Deus, Ele sabe aquilo que Ele pode te dar ou não. Mas Deus não vai deixar você passar dificuldade. Ele vai suprir as suas necessidades. Quando Elias, lá no Monte Carmelo, quando tinha encerrado todos aqueles movimentos, ele chegou lá no monte, lá em cima do monte, e disse: se o Senhor é Deus, servir. Estava chamando o povo para lutar com ele. E tinha muito cristão ali, tinha muitos crentes ali de Israel que estavam escondidos. Até Obadias sustentava eles ali, mas eles estavam escondidos com medo. Mas aquela hora não era hora para se esconder, era hora para mostrar a cara. E lutaram a favor do servo, juntamente com o servo de Deus, com Elias. E às vezes eles tiveram medo. E Elias, ali sozinho, enfrentou aqueles profetas e venceu. Amém? É isso que Deus quer de nós. Não se escondemos, não ficamos com medo, mas saiamos e enfrentamos as lutas, e enfrentamos a dificuldade, porque os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Essa pilastra aqui deve ter 80 centímetros de fundação. Ela sustenta essa laje e mais um prédio aqui em cima. É isso que Deus compara a gente. Amém? Como um monte, como uma rocha que não se abala, mas permanece para sempre. Então simplesmente ele não usa uma figura do monte que não pode ser movido, que não se abala e que permanece para sempre. Isso é uma confiança que não é abalada por nada. Hoje nós temos uma confiança muito circunstancial, que depende dos momentos em que eu vivo,
para depositar ou não a confiança aos pés de Jesus. Quer saber o que é confiar de verdade? Então leia a Bíblia. Medite na palavra de Deus. Leia a palavra, alimente da palavra de Deus. E você vai saber o que é confiar de verdade. Aleluia! Confiar no Senhor é não esquecer que somos totalmente dependentes dele, de Deus, e que tudo na nossa vida provém dele. João 6:68. Confiar no Senhor é saber que Ele é o Filho de Deus e que somente Ele tem palavra de vida eterna. Enquanto muitos que dizem ser o que na verdade não são, estão confiando em quê? Em posição social, no seu dinheiro, no seu emprego, nos seus bens. Mas confiar, não só nessas coisas materiais, mas confiar em Deus. Nós seremos como os montes de Sião, confiando no Senhor inabalável. O Salmo 20, versículo 7 diz que uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós fazemos do nome do Senhor, nosso Deus. Confiar é crer, sem duvidar. É certo que as montanhas são bastante estáveis, são antiquíssimas, resistem muito bem aos terremotos, são bastante firmes. Diz a Bíblia que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas está firme, está seguro. Meu Deus! Eu queria que você colocasse o salmo. Desde que o salmista escreveu o Salmo 125, milênios de anos se passaram. Impérios sucumbiram, governos se foram, povos se espalharam, vegetações pereceram, civilizações se sucederam, construções foram erguidas e destruídas, mas o monte lá está firme. Firme e forte, idêntico a quem? Aos que confiam. E o Senhor são como os montes, mas permanece para sempre. Então, crente sincero e fiel, ele não volta para trás, ele permanece firme, sem se abalar, para sempre. O crente sincero e fiel, ele não volta para trás, ele permanece firme, não vive solto, sujeito a todo vento de doutrina, a toda tentação do maligno. O autêntico crente está firmado em Deus e não perde a sua salvação. Quando você está firmado em Deus, não é qualquer coisinha aí que vai te iludir, não. Quando você lê a palavra de Deus, não é qualquer coisa que vai te enganar. Você fica firme, inabalável, porque você está confiando em Deus. Então o autêntico crente está firmado em Deus e não perde a sua salvação, nem a sua estabilidade em Deus. O Senhor é quem o sustenta, jamais será abalado. É certo que muitas vezes virão muitas aflições, muitas provas, muitas dúvidas lançadas pelo inferno na nossa mente. Jesus Cristo, certa feita, disse que aqueles que ouviram a sua palavra e a colocavam em prática eram semelhantes ao quê? A um insensato que construiu a sua casa na areia. Amém? Construiu a sua casa na rocha. Afirmou que dificuldades sobrevieram, ventos, enchentes, tempestade, mas a casa ficou firme. Mas a casa ficou firme. Mas a casa ficou firme. Como está a sua casa? Firme. Diga aí, firme. Jesus Cristo, certa feita, disse que aqueles que ouviram a sua palavra e colocavam em prática eram semelhantes aos homens que construíram a sua casa sobre a rocha. Afirmou que dificuldades sobrevieram, ventos, enchentes, tempestade, mas a casa ficou firme. Não pode ser diferente daquela feita na areia.
Todos querem fazer boas casas. A razão é que essa estava construída sobre o chão firme, sobre a rocha. Então o crente, ele está guardado porque é fiel. Deus é quem nos guarda. Não há tempestade que tire um crente fiel da firmeza. Aleluia! Não tem tempestade, não tem tempo ruim, não tem derrota quando você está firmado, está sendo realmente firmado no Deus da aliança, no Deus protetor que está aqui nesta noite. Não tem enfermidade, não tem dificuldade. Você pode passar por isso, mas você não vai ser abalado, porque Deus está te sustentando. Glória a Deus. É a palavra de Deus que está falando. Aleluia! Receba essa palavra, amado. Guarde no seu coração. Leia esse salmo. Os que confiam no Senhor são como um monte de... Não canso de repetir. São como um monte de Sião que não se abala. Nós somos dependentes de Deus. Somos dependentes dele. E temos que ser. Eu sempre gosto de citar aquele versículo da videira verdadeira. Eu gosto daquele texto. Porque Jesus Cristo que fala que eu sou a videira verdadeira. Ele é a videira verdadeira. Se o ramo não estiver ligado a Jesus, a árvore, ele estiver separado, ele vai secar. Ele não vai ter vida. Ele não vai produzir frutos, porque ele está fora da árvore. E o que serve o ramos? A parte da videira, a parte da árvore. Ele vai secar, vai ser queimado e jogado fora. Mas quando ele está ligado à videira, ele recebe a seiva, ele recebe o alimento, ele recebe o Espírito, e ele frutifica, ele fica gostoso. Assim somos nós, a igreja do Senhor. Nós somos ramos insignificantes, quando estamos à parte da videira, que é Jesus. Mas quando estamos acropados a Ele, nós produzimos frutos. Amém? Nós não se abalamos, nós continuamos firmes. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes em volta, ou a roda de Jerusalém, assim é o Senhor que está em volta. Jesus é a nossa rocha, amado. Ele está em volta do seu povo, protegendo, guardando, livrando. Mas também eu tenho que confiar. Amém? Jesus, ele diz assim que temos que fazer a nossa parte. O impossível ele faz. E ele está ao nosso redor, protegendo, guardando, livrando de todo mal, de todas as flechas do inimigo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas se você confiar em Deus, nada vai te atingir. Nada vai te atingir. Eu era mais tarde morto. Sou um milagre de Deus. Minha família é um milagre de Deus. Você é um milagre. Porque estamos firmados na rocha, que é Jesus. Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza. E nada, absolutamente nada, poderá nos derrubar se confiarmos nele. Amém? Se confiam no Senhor, são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Ela falou para Deus um momento. Aleluia! Deus desce a mão. Ao outro está do seu lado, desce a mão também. E Deus vai curar nessa noite. Porque a palavra
verdadeiro. O que foi dito aqui é glória a Deus. Segue uma vez. glorifica Deus, Ele vai te dar a vitória. Deus vai devolver o que o inimigo te Feche os seus olhos. Começa a pedir a Deus. Deus vai trocar tuas vestes de cinzas por vestes de Vai te dar em dobro. Aleluia. no lugar da humilhação.